E aí, pessoal? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Livrocast. A gente preparou um mergulho incrível para vocês hoje. Incrível mesmo? É sobre a única coisa. Do Gary Keller. E do Jay Papasan. Yes. Nicole, você que vive brincando com a minha lista de tarefas, né? Que nunca tem fim. Ah, eu adoro. Se prepare, porque esse livro é quase um manual de sobrevivência pra gente. Verdade, a gente se perde fácil no meio de tanta coisa pra fazer. Mas olha, o legal é que esse livro já chega colocando os pingos nos is, ele já começa desfazendo essa ideia de que a gente tem que dar conta de tudo. Ele não perde tempo, Por já quê? vai direto ao ponto. E a primeira mentira, entre aspas, que ele derruba é essa de que tudo é importante do mesmo jeito. Tipo, na real, o que o livro mostra é que 20% dos nossos esforços, né, eles acabam gerando 80% dos resultados. Isso faz sentido, né? Total. Lembra do princípio de Pareto? Sim, exatamente. E o livro vai além disso, sabe? Ele incentiva a gente a ir além desses 20%, é focar naquela única coisa. Aquela tarefa que, se você fizer, faz com que todo o resto fique mais fácil. Ou até, quem sabe, desnecessário. É tipo um efeito dominó, né? Uma pecinha derruba a outra, que derruba a outra maior ainda. E no final, nossa, o impacto é enorme. E essa única coisa, ela vale tanto para a vida pessoal, sim, quanto profissional. Imagina você se perguntar todo santo dia, qual a única coisa que eu posso fazer hoje para chegar mais perto do meu objetivo principal? É isso aí. E essa pergunta ela serve para qualquer coisa, né? Seja para terminar um projeto que está ali te esperando no trabalho, para ter mais tempo com a família, para escrever um livro, aprender a tocar um instrumento. Nossa, tantas coisas. É verdade. E por falar em trabalho, o livro também detona aquela ideia de que ser multitarefa é sinônimo de produtividade. E não é, né? Tem muita pesquisa mostrando que, na verdade, é o contrário, sabia? Quando a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, nossa atenção, ela se divide. E a gente começa a errar mais, e aí a qualidade do trabalho cai. O livro chega a citar um estudo da Universidade de Stanford que fala que essa multitarefa ela pode reduzir a nossa produtividade em até 40%. Olha só. Nossa, é como se a gente estivesse sabotando a gente mesmo, né? Em vez de focar naquilo que realmente importa, a gente fica ali se afogando no mar de tarefas. E no final, não faz nada direito. Mas, e aí, o que o livro sugere para a gente combater essa multitarefa? Ah, ele dá uma dica bem legal, que é a gente criar um ambiente de trabalho que seja livre de distrações, tipo um QG da produtividade. Lembra da regra dos 90 centímetros? Ah, eu adoro essa regra. É muito boa. Só precisa se preocupar com as coisas que estão a um braço de distância do seu trabalho principal. Tudo que tiver fora desse raio de alcance a gente ignora ou delega. É tipo delimitar o espaço para a gente não se perder. Exatamente. Isso vale tanto para o escritório Sim, quanto para casa, né? com certeza. Aliás, falando em casa, o livro também questiona aquela busca, sabe? Hum. Por uma vida equilibrada, Hum. perfeitamente equilibrada. Aquela ideia de que a gente tem que dar conta de tudo o tempo todo. Trabalho, família, lazer. Parece que a gente precisa ser um malabarista profissional, né? Equilibrando vários pratos girando ao mesmo tempo. Pois é, e o livro mostra que essa busca por equilíbrio absoluto pode acabar sendo frustrante e até prejudicial. Ele propõe, em vez de equilíbrio, balanceamento, sabe? É tipo um malabarista que se movimenta o tempo todo para manter os pratos no ar. Faz sentido. A gente meio que escolhe no que focar em cada momento, né? Aceitando que vai ter horas que um lado da vida vai pesar mais que o outro. E para isso a gente precisa de disciplina, né? Sim, mas o livro também desmistifica essa ideia de que a gente precisa ser disciplinado o tempo todo para ter sucesso. Uau, Porque, vamos combinar, né? Ninguém consegue ser disciplinado 24 horas por dia, 7 dias por semana. ainda bem. Que alívio. Mas então qual que é a solução? Aí que entra o que o livro chama de disciplina seletiva. A gente tem que focar em construir hábitos específicos que nos ajudem a alcançar os nossos objetivos. É como se esses hábitos fossem trilhos, sabe? Que vão levando a gente na direção certa, sem a gente precisar ficar tomando decisões difíceis o tempo todo. E, por falar em decisões difíceis, o livro fala sobre a força de vontade, que é aquela energia que a gente usa para tomar decisões, para resistir às tentações, né? Sim. E ele fala que ela é um recurso limitado. E como todo recurso limitado, a gente precisa usar com sabedoria. É como se a força de vontade fosse uma bateria de celular, sabe? Se você gasta com um monte de aplicativos abertos ao mesmo tempo, ela acaba rapidinho. Entendi. Se a gente gasta a nossa força de vontade com decisões bobas, tipo escolher o que vai comer no café da manhã, a gente fica sem energia para tomar decisões importantes durante o dia, né? Exatamente. E o livro usa o exemplo do teste do marshmallow para mostrar como a capacidade da gente adiar a gratificação, de resistir àquela tentação imediata em troca de um benefício futuro, é um indicador de sucesso em várias áreas da vida. Ah, lembro desse teste. As crianças que conseguiam esperar para comer o marshmallow se davam melhor na vida adulta, né? Isso aí.
E essa capacidade de adiar a gratificação, ela tá ligada à força de vontade. Quando a gente está com a bateria da força de vontade carregada, a gente consegue resistir às tentações e tomar decisões mais inteligentes. Mas e quando a gente está cansado, estressado, com fome? Aí a bateria descarrega rapidinho e a gente fica mais vulnerável a tomar decisões impulsivas, daquelas que a gente se arrepende depois. Aliás, o livro traz um exemplo muito legal que mostra como fatores que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver com a tarefa em si, podem influenciar nossa capacidade de tomar boas decisões. Que exemplo é esse? Conta pra gente. É um estudo sobre juízes e pedidos de liberdade condicional. Os pesquisadores descobriram que a probabilidade de um juiz conceder a liberdade condicional variava ao longo do dia. Era maior logo depois do almoço e menor no final do expediente. Sério. Então quer dizer que a fome e o cansaço influenciam até a decisão de um juiz. Exatamente. Quando a gente está com a energia baixa, a gente tende a tomar decisões mais impulsivas e menos racionais. E isso vale para qualquer decisão, da mais simples até a mais complexa. Nossa, que interessante. Nunca tinha parado para pensar nisso. E o livro também fala sobre o perigo da gente pensar pequeno, né? Sim, é aquela coisa de se contentar com o que já tem, de não ousar sonhar grande, de ter medo de fracassar. E os autores mostram como essa mentalidade limitante pode impedir a gente de alcançar o nosso verdadeiro potencial. É verdade. Eles usam exemplos de pessoas que ousaram pensar grande, tipo Bill Gates, a J.K. Rowling, o Silvio Santos, e como resultado conquistaram resultados extraordinários. Exatamente. Essa mentalidade de crescimento, de buscar sempre ir além, é essencial para quem quer viver uma vida sem arrependimentos. Mas e aí, como a gente coloca tudo isso em prática? Como a gente descobre a nossa única coisa? Aí entra a questão do foco. É uma pergunta simples, mas poderosa, que nos ajuda a definir o que é mais importante em cada momento. A pergunta é: qual é a única coisa que eu posso fazer, de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou até desnecessário? Nossa, essa pergunta é realmente poderosa. Como se ela fosse um farol iluminando o caminho. Exatamente. E essa pergunta pode ser aplicada a qualquer área da vida, desde definir seus objetivos de longo prazo até organizar sua lista de tarefas do dia a dia. E como a gente garante que vai ter tempo e energia para se dedicar a essa única coisa? Aí entra a questão da produtividade, né? O livro dá várias dicas valiosas para a gente organizar nosso tempo e nossa energia de forma a ter mais foco e produzir mais, sem se esgotar no processo. E uma das estratégias mais importantes é a criação de blocos de tempo, né? Sim, a ideia é reservar um período específico do dia, de preferência logo pela manhã, para se dedicar à sua única coisa sem interrupções ou distrações. É como se fosse um compromisso inadiável com você mesmo. Exatamente. E o livro recomenda que esse bloco de tempo tenha pelo menos 4 horas de duração. 4 horas. Uhum. Nossa, parece bastante tempo. É, parece. Mas a ideia é que, ao se concentrar totalmente na sua única coisa, por um período prolongado, você consegue entrar em um estado de fluxo de alta produtividade. É como se você estivesse totalmente imerso na tarefa, sem distrações, sem interrupções. Exato. E o livro dá dicas para proteger esse bloco de tempo, como criar um ambiente de trabalho livre de distrações, desligar o celular, avisar as pessoas que você não quer ser interrompido. E como a gente lida com os outros compromissos do dia a dia. Aí entra a arte do balanceamento, né? O livro nos ensina a priorizar as tarefas, delegar o que for possível e, mais importante, é dizer não para aquilo que não é essencial. Nossa, de não, é uma das tarefas mais difíceis, né? A gente sente culpa, medo de desagradar, de perder oportunidades. Com certeza. Mas o livro mostra que dizer não é uma forma de proteger nosso tempo e nossa energia para aquilo que realmente importa. É como se a gente estivesse escolhendo conscientemente onde investir nossos recursos. E o que acontece quando a gente se depara com obstáculos e desafios? Como a gente lida com os momentos de crise? Aí entra a questão da resiliência, da capacidade de se adaptar às mudanças, de superar as dificuldades e seguir em frente. O livro nos ensina a encarar os desafios como oportunidades de aprendizado, de crescimento, de fortalecer nossa determinação. E nos lembra que o sucesso não é um destino, mas sim uma jornada. É um processo contínuo de aprendizado, de aprimoramento, de superação. E essa jornada é muito mais gratificante quando a gente tem um propósito claro, né? Quando a gente sabe por que está fazendo o que está fazendo, a gente tem mais motivação, mais energia, mais resiliência. Exato. E o livro nos convida a refletir sobre o nosso propósito, sobre o que realmente nos move, sobre o que queremos deixar como legado. Essa reflexão é fundamental para que a gente possa viver uma vida com mais sentido, com mais propósito, com mais realização. E no final das contas, com menos arrependimentos. Mas me diz como a gente traduz esse propósito em ações. Como a gente define essa única coisa na prática. Aí que entra a única coisa pequena, a prioridade do momento. A gente pode usar a questão do foco
para descobrir qual é a ação mais importante que a gente precisa tomar hoje para se aproximar do nosso propósito. Então, ter um propósito claro é fundamental para definir a única coisa, né? Com certeza. O livro usa uma analogia interessante para ilustrar isso. A gente precisa ser como um GPS, que precisa ter um destino final definido para poder traçar a rota. Gostei da analogia. E o que mais o livro fala sobre a única coisa? Ele dá várias dicas de como colocar a única coisa em prática, como a criação de blocos de tempo, a importância de proteger esse tempo, de cuidar da nossa energia. Falando em energia, me lembrei de outra mentira que o livro desmascara. A crença de que a gente precisa ser produtivo o tempo todo. Ah, sim. É aquela pressão de estar sempre ligado, de estar sempre produzindo, de nunca parar. Mas o livro mostra que isso é ilusório e insustentável. É como se a gente fosse uma máquina, né? Yeah. Trabalhando sem parar, sem descanso, sem tempo para recarregar as energias. Exatamente. E o livro nos lembra que a gente é humano e não máquina. A gente precisa de tempo para descansar, para se divertir, para se conectar com as pessoas que amamos, para fazer coisas que nos dão prazer. E como a gente encontra esse equilíbrio entre produtividade e descanso? Aí entra de novo a ideia do balanceamento. A gente precisa encontrar um ritmo que funcione pra gente, que nos permita ser produtivos sem se esgotar no processo. E o livro dá várias dicas de como fazer isso. Como criar um ritual matinal que nos ajude a começar o dia com mais energia, como fazer pausas ao longo do dia para recarregar as baterias, como ter uma vida social ativa, como praticar atividades que nos deem prazer. E como a gente lida com os momentos de cansaço, de estresse, de desânimo, aquelas fases que parece que a gente não tem energia para nada. Aí entra a questão da resiliência, né? A capacidade de se adaptar às mudanças, de superar as dificuldades e de seguir em frente. O livro nos ensina a encarar os desafios como oportunidade de aprendizado, de crescimento, de fortalecer nossa determinação. E nos lembra que o sucesso não é um destino, mas sim uma jornada. É um processo contínuo de aprendizado, de aprimoramento, de superação. E essa jornada é muito mais gratificante quando a gente tem um propósito claro, né? Quando a gente sabe por que está fazendo o que está fazendo, a gente tem mais motivação, mais energia, mais resiliência. E como a gente encontra esse propósito? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer a qualquer momento da vida. Mas o livro sugere que a gente comece pensando no que realmente nos importa, no que a gente valoriza, no que a gente quer deixar como legado, o que a gente quer que as pessoas lembrem da gente. E como a gente traduz esse propósito em ações? Aí entra a única coisa pequena, a prioridade do momento. A gente pode usar a questão do foco para descobrir qual é a ação mais importante que a gente precisa tomar hoje para se aproximar do nosso propósito. Entendi. Então a gente tenta um propósito claro, definir a única coisa e ter disciplina para colocá-la em prática. Exatamente. E o livro dá várias dicas de como fazer isso, como criar blocos de tempo, proteger esse tempo, cuidar da nossa energia. E como a gente lida com as distrações, com as tentações. Com a procrastinação. Aí entra a questão do autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer, saber o que nos distrai, o que nos tenta, o que nos faz procrastinar e, a partir daí, criar estratégias para lidar com essas armadilhas. O livro dá várias dicas de como fazer isso, como criar um ambiente de trabalho livre de distrações, desligar o celular, avisar as pessoas que você não quer ser interrompido, usar aplicativos de bloqueio de sites. E como a gente lida com as emoções? Yeah. Com medo, ansiedade, a insegurança. Aí entra a questão da inteligência emocional, né? A capacidade de reconhecer e lidar com as nossas emoções e com as emoções dos outros. O livro não se aprofunda muito nesse tema, mas ele dá algumas dicas de como lidar com as emoções, como respirar fundo, meditar, fazer exercícios físicos, se conectar com a natureza. E como a gente lida com os relacionamentos? Com as pessoas que nos apoiam, que nos desafiam, que nos inspiram. Aí entra a questão da inteligência social, né? A capacidade de se relacionar bem com as pessoas, de criar conexões genuínas, de construir relacionamentos saudáveis. O livro também não se aprofunda muito nesse tema, mas ele dá algumas dicas de como lidar com os relacionamentos, como ser mais empático, mais compreensivo, mais paciente. E como a gente lida com a vida? Com os altos e baixos, com os desafios e as conquistas. Aí entra a questão da sabedoria, né? A capacidade de aprender com as experiências, de extrair lições dos erros e celebrar as vitórias, de seguir em frente com mais força e mais sabedoria. O livro nos convida a ter essa postura de aprendiz, de estar sempre aberto a novas experiências, a novos conhecimentos, a novas perspectivas. E como a gente coloca tudo isso em prática? Como a gente vive uma vida mais focada, mais produtiva, mais significativa? Aí entra a única coisa. Lembrando, né, que a única coisa ela não é só uma ferramenta de produtividade. Não, é mais que isso. É muito mais, é um estilo de vida. É uma filosofia que a gente pode aplicar em todas as áreas da nossa vida. E como a gente faz essa aplicação? O livro sugere a gente pensar na única coisa em 2 níveis, sabe? O macro e o micro. Interessante. Me explica melhor essa ideia. A única coisa macro, ela seria o nosso propósito de vida. Aquilo que nos move, que dá sentido para a nossa existência. Tipo a nossa missão maior, né? O que a gente quer deixar como legado. Exatamente.
E a única coisa micro seria a prioridade do momento. A ação mais importante que a gente precisa tomar hoje para chegar mais perto do nosso propósito maior. Então, a macro seria o nosso norte e a micro passo a passo para chegar lá. Perfeito. E o livro mostra que quando a gente tem um propósito claro, tudo fica mais fácil. A gente tem mais motivação, mais foco, mais energia para enfrentar os desafios. Mas e como a gente descobre esse propósito? Às vezes a gente se sente perdido sem saber qual é o nosso caminho. É normal se sentir assim. Mas o livro ele nos convida a refletir, sabe? É. Sobre o que realmente importa pra gente. O que a gente valoriza. O que a gente quer deixar como legado. Qual é a nossa paixão? O que a gente faz com amor, com entusiasmo. E como a gente traduz essa paixão em ações? Aí que entra a única coisa micro, a prioridade do momento. A gente usa a questão do foco para descobrir qual é a ação mais importante que a gente precisa tomar hoje para se aproximar do nosso propósito. Qual é a única coisa que eu posso fazer? De modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou até desnecessário. Essa pergunta é poderosa mesmo. Com certeza. E depois que a gente define essa única coisa micro, o livro dá várias dicas de como colocá-la em prática. Como criar blocos de tempo, proteger esse tempo, cuidar da nossa energia. Falando em blocos de tempo, o livro recomenda a gente reservar pelo menos 4 horas por dia para nossa única coisa. Mas como a gente faz isso na prática? Nem todo mundo tem esse tempo disponível. É verdade. Mas o livro ele não é rígido nesse ponto. O importante é a gente fazer o nosso melhor dentro da nossa realidade. Se você só tem 1 hora disponível por dia, tudo bem. O importante é usar essa hora com foco, com intensidade. E como proteger esse tempo? É tão fácil se distrair com as notificações do celular, as redes sociais, os e-mails. Com certeza. O livro dá várias dicas de como criar um ambiente livre de distrações. Como desligar o celular, avisar as pessoas que você não quer ser interrompido, usar aplicativos de bloqueio de sites. E como a gente lida com cansaço, com procrastinação, com a falta de motivação? Aí entra a questão do autoconhecimento, da disciplina. A gente precisa conhecer os nossos limites, saber quando a gente precisa descansar, quando a gente precisa se motivar. E o livro dá várias dicas de como fazer isso, como criar uma rotina de sono, praticar exercícios físicos, se alimentar bem, meditar, fazer coisas que nos dão prazer. E como a gente lida com os obstáculos que surgem no caminho, Hum. com as críticas, com os erros, com os fracassos. Aí entra a questão da resiliência, a capacidade de se levantar depois de uma queda, de aprender com os erros, de seguir em frente com mais força e determinação. E como a gente desenvolve essa resiliência? O livro nos convida a ter uma mentalidade de crescimento, sabe? De ver os desafios como oportunidade de aprendizado, de ter a coragem de sair da zona de conforto, de experimentar coisas novas, de arriscar. E como a gente lida com o medo, com a insegurança, com a dúvida? Aí entra a questão da autoconfiança. A crença na nossa capacidade de realizar os nossos sonhos, de superar os desafios, de alcançar os nossos objetivos. E o livro ele nos convida a fortalecer nossa autoconfiança, a ter uma postura mais positiva, a acreditar em nós mesmos. Mas e quando a gente se compara com os outros? Quando a gente se sente inferior? Quando a gente se sabota? Aí entra a questão da autoestima, o amor próprio, o respeito por nós mesmos, independentemente dos nossos resultados, das nossas conquistas, das nossas falhas. E o livro nos convida a cultivar nossa autoestima, a reconhecer o nosso valor, a nos amar e nos respeitar do jeito que somos. E como a gente lida com a culpa? Com a frustração? Com a raiva? Aí entra a questão da inteligência emocional, a capacidade de reconhecer e lidar com as nossas emoções de forma saudável. E o livro nos convida a desenvolver a nossa inteligência emocional, a aprender a lidar com as emoções difíceis, a não se deixar dominar pelas emoções negativas. E como a gente lida com os relacionamentos? Com as pessoas que nos amam, que nos apoiam, que nos desafiam, que nos inspiram. Aí entra a questão da inteligência social, a capacidade de se relacionar bem com as pessoas, de criar conexões genuínas, de construir relacionamentos saudáveis. E o livro nos convida a desenvolver a nossa inteligência social, a ser mais empático, mais compreensivo, mais paciente, mais generoso. E como a gente lida com o tempo, com a finitude da vida, com a certeza de que um dia tudo vai acabar. Aí entra a questão da espiritualidade, a busca por um sentido maior para a vida, a conexão com algo que transcende a nossa existência terrena. E o livro nos convida a cultivar a nossa espiritualidade, a buscar o nosso propósito de vida, a viver com mais intensidade, a aproveitar cada momento como se fosse o último. E como a gente coloca tudo isso em prática? Como a gente vive uma vida mais plena, mais feliz, mais realizada? Aí entra a única coisa. O livro nos dá todas as ferramentas para que a gente possa viver uma vida extraordinária. É só a gente colocar em prática. Mas e se a gente não conseguir? E se a gente fracassar? E se a gente não alcançar os nossos objetivos? O livro, ele nos lembra que o fracasso faz parte do processo, que a gente aprende mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Que o importante é não desistir, é levantar depois de cada queda, é seguir em frente com mais força e determinação. Mas e se a gente se sentir perdido? Sem saber para onde ir? Sem saber o que fazer? O livro nos convida a buscar ajuda,
a ter mentores, coaches, amigos, familiares que nos apoiem, que nos inspirem, que nos ajudem a encontrar o nosso caminho. Mas e se a gente não tiver ninguém para nos ajudar? O livro nos lembra que a gente nunca está sozinho, que sempre tem alguém disposto a nos ajudar, que a gente só precisa pedir. E como a gente pede ajuda? É tão difícil se abrir e se mostrar vulnerável. O livro nos convida a sermos humildes, a reconhecer que a gente não sabe tudo, que a gente precisa da ajuda dos outros para crescer, para evoluir. Mas e se a gente tiver medo de ser rejeitado, de ser julgado, de ser criticado? O livro nos convida a sermos corajosos, a enfrentar os nossos medos, a não deixar que o medo nos paralise. Mas e se a gente não conseguir ser corajoso? E se a gente for muito medroso? O livro nos lembra que a coragem, ela não é a ausência do medo, mas sim a capacidade de agir apesar do medo. E como a gente desenvolve essa coragem? O livro nos convida a dar pequenos passos, a enfrentar os nossos medos aos poucos, a sair da nossa zona de conforto gradualmente. Mas e se a gente não conseguir dar nem um pequeno passo? E se estiver paralisado pelo medo? O livro nos convida a respirar fundo, a ter calma, a confiar que a gente vai conseguir superar o medo. Mas e se a gente não conseguir confiar? E se a gente estiver muito desconfiado? O livro nos convida a ter fé, a acreditar que tudo vai dar certo, a confiar que a gente está no caminho certo. Mas e se a gente não conseguir ter fé? E se a gente estiver muito cético? O livro nos convida a ter esperança, a acreditar que o futuro pode ser melhor que o presente, a ter a certeza de que dias melhores virão. Mas e se a gente não conseguir ter esperança? E se a gente estiver muito desanimado? O livro nos convida a buscar inspiração, a se conectar com pessoas que nos inspirem, a ler livros, assistir filmes, ouvir músicas que nos motivem. Mas e se a gente não conseguir se inspirar? E se a gente estiver muito desmotivado? O livro nos convida a buscar ajuda profissional, a procurar um terapeuta, um coach, um mentor que nos ajude a encontrar nossa motivação. Mas e se a gente não tiver dinheiro para pagar um profissional? O livro nos lembra que existem muitas opções gratuitas, que a gente pode buscar ajuda em grupos de apoio, em comunidades online, em livros, em artigos. Mas e se a gente não tiver tempo para buscar ajuda? O livro nos convida a priorizar o nosso bem-estar, a colocar a nossa saúde mental em primeiro lugar, a fazer o que for preciso para se sentir bem. Mas e se a gente não souber o que fazer? O livro nos convida a experimentar coisas novas, a sair da nossa zona de conforto, a se aventurar em busca de novas experiências. Mas e se a gente tiver medo de errar? O livro nos lembra que errar faz parte do processo, que a gente aprende mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Que o importante é não ter medo de tentar. Mas e se a gente tiver medo de fracassar? O livro nos convida a redefinir o sucesso, a entender que o sucesso não é um destino, mas sim uma jornada. Que o importante é estar em constante evolução, em constante aprendizado. Mas e se a gente não conseguir evoluir? E se a gente estiver estagnado? O livro nos convida a buscar ajuda, a ter mentores, coaches, amigos, familiares que nos ajudem a sair da estagnação. Mas e se a gente não tiver ninguém para nos ajudar? O livro nos lembra que a gente nunca está sozinho, que sempre tem alguém disposto a nos ajudar, que a gente só precisa pedir. Como a gente pede ajuda? O livro nos convida a sermos humildes, a reconhecer que a gente precisa de ajuda, a ter a coragem de pedir ajuda. Mas e se a gente tiver medo de ser rejeitado? O livro nos convida a ter fé, a acreditar que a gente vai encontrar a ajuda que precisa, a confiar que tudo vai dar certo. E o livro nos convida a ter gratidão, É verdade. a agradecer por tudo que a gente tem, Sim. a celebrar as nossas conquistas, a reconhecer a nossa força, a ter orgulho de quem a gente é, a amar a vida. E a viver com propósito. Nossa, e pensando nessa jornada do sucesso, sabe? Me lembrei daquela história que o livro conta. Do executivo que trabalhou a vida inteira, coitado, pensando que estava fazendo o melhor para a família. É verdade. Só que no final, né? Quando ele finalmente teve tempo e dinheiro para aproveitar a vida com a família, ele percebeu que tinha perdido momentos preciosos que nunca mais voltariam. É de partir o coração essa história, né? Ele colocava a família em segundo plano, sempre adiando a felicidade para depois. É um exemplo daqueles, assim, de como a gente pode acabar se perdendo na busca por sucesso, sabe? E acaba esquecendo o que realmente importa. A gente sempre acha que tem mais tempo do que a gente realmente tem, né? Parece que a vida é infinita. E aí a gente vai deixando para depois os sonhos, os projetos, os momentos especiais com quem a gente ama. O livro usa essa história como um alerta para a gente não cair nessa armadilha. É um chamado para viver o presente com mais intensidade, né? Sem deixar que a única coisa vire a única coisa da nossa vida. É isso aí. E, para evitar esse desequilíbrio, o livro nos convida a definir a única coisa em 2 níveis, lembra? A macro, que é o nosso propósito de vida, e a micro, que é aquela ação mais importante para realizar esse propósito. Usando a questão do foco para descobrir qual é essa ação, né? Qual é a única coisa que eu posso fazer? De modo que ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou até desnecessário.
Isso. Definir o nosso propósito, a nossa prioridade. E aí, a partir disso, criar um plano de ação para a gente alcançar os nossos objetivos. E o livro dá todas as ferramentas para isso. A criação de blocos de tempo, a proteção desse tempo, os cuidados com a nossa energia. A gente precisa de disciplina para colocar tudo isso em prática, né? Mas o livro nos lembra que disciplina não é sinônimo de sofrimento. Ele fala da disciplina seletiva, que é focar em construir hábitos específicos que nos ajudam a alcançar os nossos objetivos, sem precisar ser disciplinado em tudo. É encontrar um ritmo que funcione para a gente, né? Que nos permita ser produtivos sem se esgotar no processo. Exatamente, e o livro dá várias dicas para isso, como criar um ritual matinal, fazer pausas ao longo do dia, ter uma vida social ativa, praticar atividades que a gente gosta, que nos dão prazer. É quando a gente se depara com aqueles momentos de cansaço, de desânimo, de procrastinação. Como é que a gente faz para manter o foco na única coisa? Aí a gente precisa se conhecer, né? E saber reconhecer os nossos limites. E o livro ensina a gente a ter uma postura mais gentil com a gente mesmo, a entender que a gente não é uma máquina. E a gente pode usar as estratégias que o livro ensina para recarregar as energias, né? Fazer exercícios físicos, se alimentar bem, meditar, ter contato com a natureza. Exatamente. E também buscar apoio nas pessoas que a gente ama, que nos inspiram, que nos motivam. O livro destaca a importância de ter um parceiro de responsabilização, sabe? Alguém que nos ajude a manter o foco, que nos motive nos momentos difíceis e que celebre com a gente as nossas conquistas. Pode ser um amigo, um familiar, um coach. E o livro também fala da importância de ter um mentor, né? Alguém que já percorreu o caminho que a gente quer percorrer e que pode dar dicas, inspirar e até ajudar a gente a evitar erros. Para encontrar um mentor, a gente pode procurar pessoas que a gente admira, né? Que têm a vida que a gente gostaria de ter. E pedir para elas serem nossos mentores. Participar de eventos, cursos, grupos de networking também pode ser uma ótima maneira de encontrar um mentor. Legal. E o livro também fala da importância de ter um ambiente de trabalho inspirador, né? Que nos motive a ser mais produtivos, mais criativos, mais felizes. Sim, ele dá dicas de como criar um ambiente de trabalho mais positivo, como organizar o nosso espaço, ter uma boa iluminação, escolher cores que nos inspirem, ter plantas no escritório. E como a gente lida com colegas de trabalho tóxicos? Aqueles que nos puxam para baixo, que nos desmotivam. Então, e a gente precisa se proteger, né? Evitar o contato o máximo possível. E focar nas pessoas que nos inspiram, que nos motivam, que nos apoiam. No final das contas, o livro nos lembra que o sucesso é um trabalho interno, né? Ele começa com a gente. É a gente que escolhe o que vai priorizar, como vai lidar com os desafios, que tipo de vida a gente quer ter. E a única coisa, nos dá as ferramentas para a gente fazer essas escolhas de forma consciente e construir uma vida mais significativa. Então, a única coisa é um convite para a gente repensar a forma como a gente vive, para definir o que realmente importa. E ter a coragem de buscar uma vida com mais propósito, com mais foco, com mais significado. E no final das contas, com menos arrependimentos, né? Um livro que nos inspira a buscar a excelência em todas as áreas da nossa vida. A ter a coragem de sonhar grande e correr atrás dos nossos sonhos com paixão, com determinação. E que nos lembra que a vida é uma dádiva, né? Um presente que a gente precisa aproveitar ao máximo. A cada dia, a cada momento. É isso aí. E que a gente precisa ter a coragem de viver a vida que a gente sempre sonhou, sem medo de errar, sem medo de fracassar, sem medo de ser feliz. E que o sucesso, como você já disse, é um trabalho interno. Começa com a gente. E que a gente precisa ter a humildade de pedir ajuda quando a gente precisa. A generosidade de ajudar os outros sempre que a gente pode. E a sabedoria de saber que a gente nunca está sozinho nessa jornada. Que mensagem inspiradora para a gente encerrar o nosso mergulho em A Única Coisa. Hein? Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa. E que esse livro possa inspirar vocês a viver uma vida com mais propósito, mais foco, mais significado e, no final das contas, com menos arrependimento. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.